Que as moedas digitais estão em pleno crescimento no novo cenário mundial, isso é indiscutível. Mas você sabe por que o mundo aceitou tão bem este novo conceito de transações? Tudo parte do princípio da segurança no meio digital e a criação da chamada blockchain. A blockchain é um grande banco de dados compartilhado que registra as transações dos usuários. A rede do Bitcoin, por exemplo, guarda informações como quantidade de criptomoedas transferidas entre os usuários, a identificação do mesmo, que é o endereço digital de quem enviou e de quem recebeu os valores, além da data e hora das transações, entre outras informações importantes. A diferença entre uma blockchain como a do Bitcoin e os bancos de dados tradicionais é que ela não é controlada por autoridades, como bancos, governos, empresas ou grupos. O sistema foi construído de tal maneira que os participantes, também chamados de nós, como elos de ligação, são os controladores e auditores de tudo, e tomam as decisões sobre a rede. Há uma cópia da blockchain nos computadores de todos os envolvidos, espalhados por todo o mundo. Portanto, cada membro, esteja ele no Brasil, nos Estados Unidos ou no Japão, vê a mesma informação quando acessa o sistema. Nenhuma alteração pode ser feita sem a aprovação da coletividade. Os dados também são imutáveis, ou seja, se as transferências foram validadas e registradas, são eternas e não podem ser alteradas. Todo esse funcionamento é viável por causa de mecanismos de consenso que, na prática, são algoritmos que estabelecem algumas regras. O algoritmo mais tradicional é o Proof of Work, no português, prova de trabalho. Ele é usado, por exemplo, no Bitcoin. Esse protocolo estabelece alguns passos, como o que fazer quando se recebe uma informação, como estruturá-la em determinado formato e como deve ser a validação e a organização. Tudo isso orquestrado por um sistema fragmentado que se une na rede para realizar tarefas. É como se você estivesse diante de um grande quadro refletindo uma imagem, e na medida em que se aproxima desta imagem você vai conseguindo identificar cada pixel que a compõe. Agora imagine que estes pixels sejam fragmentados e espalhados. Como se tornará possível reconhecer a informação apresentada, para tentar refazê-la ou manipulá-la de forma a quebrar sua segurança? Entendeu agora por que o blockchain é tão seguro? Agora nós vamos entender melhor como funciona tudo isso. Mas antes, não deixe de se inscrever em nosso canal. Confira também se o sininho de notificações está configurado para receber todas as nossas atualizações, ok? Vamos continuar. Como funciona o blockchain? Blockchain, em tradução livre, significa corrente de blocos. Hoje há diversos modelos no mercado, mas o primeiro modelo foi proposto junto com o Bitcoin, em 2008. Para imaginar como a rede descentralizada do Bitcoin funciona, pense nela como um livro-razão virtual, ficha onde são registradas transferências de valores, rodando em diversos computadores espalhados pelo mundo, todos trabalhando ao mesmo tempo. Quando o usuário A envia um Bitcoin para o usuário B, essa transferência fica registrada na blockchain, dentro de um bloco de informação. Esse bloco, assim que fica cheio de transações, é selado, ganha uma espécie de carimbo com data e hora, chamado de timestamp, e é empacotado com um identificador chamado de hash. Já a corrente é formada da seguinte forma: o usuário B, assim que recebeu o Bitcoin, passou metade do valor da criptomoeda para o usuário C, e essa transferência foi colocada em um novo bloco criado na sequência do anterior. Esse bloco também vai receber um identificador próprio, mas com um detalhe: ele tem um pedaço daquele que foi gerado anteriormente na transação entre A e B. Na prática, portanto, todo novo bloco criado na blockchain guarda uma informação do anterior, formando uma longa cadeia. Para imaginar essa estrutura, dessa vez pense em vários quadrados preenchidos com data, hora, números e letras conectados um ao outro por meio de correntes. Nessa estrutura toda, ainda existem os mineradores, cuja função é validar as transações dos usuários. Para autenticá-las, eles precisam competir um com o outro para resolver problemas matemáticos complexos. Depois que finalizam o cálculo, eles apresentam o resultado para toda a rede, e se os outros membros disserem, ok, está correto, o novo bloco então é adicionado à cadeia, e então começa uma nova competição pela verificação do bloco seguinte, e assim por diante. Como pagamento por esta prestação de serviços, os mineradores ganham Bitcoin de recompensa. Tudo isso é coordenado pelo algoritmo da plataforma. Esse trabalho de mineração, apesar de na teoria parecer tranquilo, é bem disputado. Como surgiu a tecnologia blockchain?
A blockchain surgiu junto com o Bitcoin em 31 de outubro de 2008. Naquele dia, Satoshi Nakamoto, pseudônimo da pessoa ou pessoas por trás da criptomoeda, publicou o Guia do Bitcoin, intitulado Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto. Cabe ressaltar, no entanto, que Nakamoto não usa exatamente a palavra blockchain no documento. Ao longo das 9 páginas do material, ele cita apenas os termos block e chain separados. O termo blockchain, portanto, é um tipo de palavra da moda, criada pelo próprio mercado. Outro ponto é que discussões sobre tecnologias de registro distribuído, DLT, na sigla em inglês, categoria na qual a blockchain se enquadra, ocorrem desde 1991. Naquele ano, o matemático Stuart Haber e o físico W. Scott Sornetta publicaram um artigo sobre o assunto. O trabalho dos dois pesquisadores, inclusive, é citado por Nakamoto. Antes do Bitcoin, portanto, não há registros de casos de uso para a tecnologia, o que faz dele a primeira grande aplicação da blockchain. O primeiro bloco da cadeia foi minerado no dia 3 de janeiro de 2009. Chamado de Gênese, ele contém uma mensagem criptografada deixada por Nakamoto, que diz o seguinte: The Times, 3 de janeiro de 2009. Chancellor, on brink of second bailout for banks. Em tradução livre, chanceler à beira do segundo resgate aos bancos. A mensagem faz alusão à manchete do jornal britânico The Times, daquele dia. Naquele período, a economia mundial sofria com a crise financeira dos Estados Unidos, uma das piores da história. O surgimento dos contratos inteligentes. 5 anos após o lançamento do Bitcoin, o mercado viu que uma blockchain poderia ser usada em outras frentes, não apenas na criação de moedas digitais. Percebeu-se então o quanto de dinheiro que estaria sendo resguardado por uma tecnologia, sem ter ninguém controlando isso, sendo totalmente descentralizado. Foi o clique que faltava para a evolução do uso da blockchain. E nesta nova linha de pensamento, o primeiro grande projeto depois do Bitcoin foi o Ethereum, lançado pelo programador russo-canadense Vitalik Buterin, em 2015. Essa nova blockchain, apesar de seguir parte dos princípios da rede do Bitcoin, oferecia aos usuários um diferencial: a possibilidade de criar smart contracts, ou contratos inteligentes. Na prática, esses contratos são programas guardados na blockchain que se executam conforme regras pré-estabelecidas, sem o envolvimento de um intermediário para controlar. Por exemplo, quando você quer alugar uma casa, há uma série de etapas que precisam ser cumpridas, como envio de documentação para a imobiliária, análise dessa documentação, pagamento da caução ou indicação do fiador, depósito do primeiro aluguel e assinatura do contrato. Em um contrato inteligente baseado em blockchain, todos esses procedimentos estariam programados, e não seria preciso uma imobiliária para intermediar e garantir o negócio. Assim que você incluísse os documentos no contrato, e tudo estivesse de acordo com o que foi acordado, e fizesse o primeiro pagamento, o contrato da locação seria enviado para assinatura. Você só precisaria buscar a chave da casa. Hoje já existem mais de 100 plataformas que implementam os conceitos da blockchain de maneiras distintas. No geral, as principais diferenças estão no algoritmo de consenso usado, na estrutura de dados e no modelo de sustentação de economia estabelecida. A economia do Bitcoin, por exemplo, é baseada em parte na escassez da criptomoeda. Já a lógica por trás da economia do Ethereum é o valor da plataforma, que permite a criação dos contratos inteligentes. A atualização mais aguardada do ano já começou a ser estabelecida neste mês de setembro de 2022, na rede do Ethereum, a segunda maior criptomoeda do mundo. Com isso, o Demerge, como é chamada a atualização, torna-se o principal evento do ano para o mercado de moedas digitais e um marco desse universo. O Demerge, ou a fusão na tradução do inglês, altera o sistema de validação da rede blockchain do Ethereum. A pergunta que aparece com a nova atualização do Ethereum é inevitável: o Ether, moeda digital do Ethereum, irá superar o Bitcoin? Mas a resposta nem sempre é simples. Em primeiro lugar, superar o preço do Bitcoin pode ser uma tarefa nada simples, tendo em vista que a maior criptomoeda do mundo é um dos tokens mais caros. E o Ethereum precisaria multiplicar as cotações em mais de 10 vezes para alcançar a cotação do Bitcoin. No mercado de criptos, porém, isso não é impossível, apesar de ser um pouco improvável. Já no quesito projeto, não se pode comparar o Bitcoin com o Ethereum. O Bitcoin foi a primeira das criptomoedas, e é considerado o ouro digital.
Por isso, alguns analistas tratam ele mais como uma commodity do que como uma moeda propriamente dita. Já o protocolo Ethereum é uma chamada blockchain de primeira camada, no qual projetos se desenvolvem a partir dela. Em outras palavras, Bitcoin e Ethereum estão em nichos diferentes de mercado, não havendo como um superar ao outro. Uma coisa não podemos negar: estamos caminhando para uma sociedade onde o dinheiro está se tornando essencialmente virtual. E isso é perigoso na medida em que tudo depende da tecnologia e da energia elétrica para funcionar, além de serem apenas números aparecendo na tela de um dispositivo, uma vez que não estão necessariamente lastreados em ativos reais e concretos. E então, o que você acha das moedas virtuais? É um futuro prático ou sombrio? E quanto às atuais criptomoedas? Você acredita que o Ethereum pode se tornar ainda maior que o Bitcoin? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Nos vemos no próximo episódio do Surreal.